Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma terça-feira enxuta, né? Hoje nós convidamos a Ana Clara para falar um pouco sobre a parte de logística Lean, né? A Ana Clara, ela foi minha aluna lá na UF, né? Recém-Greenbelt, né? E trabalha atualmente como supervisora de logística na distribuidora da Coty, ali em Caxias, né? Eu vou deixar a palavra para ela agora, aí ela vai falar para a gente aí sobre esse universo logístico, né? Porque o pessoal gosta tanto de falar de logística, que a logística está sempre na moda agora, né? E vamos ver como é que a gente trabalha essa questão do Lean nessa área de logística, né? Ana, a bola está contigo aí, tá? Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, professor, por essa oportunidade, pelo convite. Eu preparei um materialzinho que eu vou abrir já aí para apresentar para vocês. Como o professor falou, eu estou, no momento, trabalhando como supervisora de logística. O foco da minha atuação, na verdade, é a parte de gestão da qualidade e segurança do trabalho, né, mas dentro de uma operação logística, então tem essa relação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre logística Lean, e também vou falar um pouquinho do meu dia a dia, né, no centro de distribuição, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho, como ele funciona. Vamos lá. Então, um pouquinho aí sobre mim, tá? O meu nome é Ana Clara, minha graduação é em Engenharia Química, eu sou formada pela UERJ. Como o professor falou, eu tenho agora o MBA em Produção Enxuta. Não está 100% concluído, porque falta entregar aí o TCC, mas a gente terminou recentemente aí esse MBA em Produção Enxuta pela UF. E eu sou técnica em Segurança do Trabalho, formada pelo Cefet. Recentemente aí formada, né, como especialista Greenbelt, aí, também nessa parceria que a UF tem com a Maresi Consultoria. Então, eu fui formada Greenbelt aí no início desse mês. E eu sou supervisora de logística na Coty, né, atuando na parte de gestão da qualidade e segurança do trabalho, já por 2 anos. Eu estou na empresa, na verdade, contando as transições, né? Eu trabalho na divisão profissional da Coty, com a parte de vela, né, que são produtos de cabelo, que já foi uma marca da P&G. Então, eu entrei como estagiária na P&G, passei pela transição da empresa para a Coty, né, dessa marca indo para a Coty. Fiquei mais um tempo como estagiária, mais ou menos somando aí entre P&G e Coty, 2 anos e meio, mais ou menos. E fui contratada para atuar na parte, né, de logística como supervisora, focando todo o meu trabalho na parte de qualidade e segurança, que é onde eu estou pelos últimos 2 anos. Eu tenho experiência com segurança do trabalho na construção civil, foi a minha primeira experiência profissional, na verdade, na época do técnico. Então, eu fiquei quase 1 ano também atuando só focado em treinamento, em políticas de segurança dentro da construção civil. E também tenho experiência com pesquisa. Na época da faculdade, fazendo a parte de química inorgânica medicinal. Era uma pesquisa de iniciação científica, era uma pesquisa de doutorado, que eu acompanhava, né, a aluna de doutorado nessa pesquisa. E, né, uma outra coisa que eu tenho bastante orgulho de colocar, eu sou fundadora da Complex Empresa Júnior, então também foi um projeto muito bacana na época da universidade, que eu tive a oportunidade de participar. Então, a gente não tinha nenhuma empresa júnior focada na parte de engenharia química. Então, eu e uns amigos, na época, a gente decidiu fazer essa empresa, criar. Então, a gente participou de toda aquela dificuldade inicial de criação de uma empresa, tirar o CNPJ, e hoje, mesmo fora, né, da UERJ, né, já formada, é muito bom saber que a gente ainda tem aí a existência da Complec. Então, para mim, é um marco bem grande na minha carreira. E aí, entrando realmente em logística, eu procurei, a apresentação está bem curta, assim, eu procurei fazer um bate-papo, na verdade, falando um pouquinho da questão logística, de como começou, alguns conceitos, para que aí sim a gente possa abordar a questão do Lean dentro da logística. E no final eu vou realmente entrar na minha experiência do dia a dia dentro de um centro de distribuição, e como isso foi aplicado, né, no meu case, no meu A3, para poder me certificar
como Greenbelt. Então, aí eu trouxe essa linha do tempo para entrar um pouco na parte conceitual, né, de logística, como isso surgiu. E aí, esses dois primeiros que a gente vê, né, a parte de antiguidade, até mais ou menos 1940, não se falava em logística como o conceito mesmo, como a palavra, né, logística. Mas na antiguidade, considerando vários períodos, né, período neolítico, Império Romano, cruzadas, grandes navegações, tudo isso, na verdade, já era logística, ainda que o termo, né, não fosse de fato adotado. E aí, por exemplo, no período neolítico, lá você tinha, né, as comunidades primitivas, cada uma produzindo algum determinado tipo de produto, né, era uma produção altamente artesanal, como está aí escrito, porém, eles tinham excessos, né, de produção e eles faziam trocas entre essas comunidades primitivas para poder diversificar os seus alimentos, e eles poderem ter mais acesso a diferentes tipos de alimentos, por exemplo. Então, já entra em um primeiro conceito de estoque, de armazenagem, né, de algum tipo de transporte. E aí você fala em Império Romano, por exemplo, eles tiveram um domínio enorme por muito tempo e tinha muita relação com as estradas. Então, a influência das estradas era muito grande para que eles pudessem manter, né, a eficácia nas batalhas e manter aquele domínio. Aí se fala de cruzadas, grandes navegações, todo aquele poderio depois nas grandes navegações de Portugal e Espanha, o transporte marítimo na época, muito, muito, muito forte, que fez eles transportarem todos os produtos que eles pegavam em outras, né, nas suas colônias e levavam de volta para Portugal e Espanha. Então, tudo isso já era logística, ainda que não fosse falado com esse termo. E aí a gente tem, né, a segunda fase ali até mais ou menos 1940, que você tem já uma primeira revolução nos processos. Você tem uma parte mais teórica, falando de administração científica, uma questão mais de engenharia de processos. Porém, né, você tem ainda não se fala, novamente não se fala em logística, mas você tem essa transição de final aí dos anos, né, 40 e tal, para 1960, e essa transição entre esses dois períodos foi justamente ali. Entre 1939 e 1945, você tem o período da Segunda Guerra Mundial, e aí sim o conceito de logística começa a ser falado. É muito associado a essa parte de guerra, militarismo, e a logística foi essencial, na verdade, na vitória, né, na Segunda Guerra Mundial, porque todos os territórios ocupados pelos nazistas, né, os aliados, eles fizeram, né, os alemães, eles estabeleceram um bloqueio naval, né, a Grã-Bretanha, e aí os aliados também fizeram a mesma coisa com os territórios nazistas. Então, tinha a questão de forças aéreas, eles destruíram composições ferroviárias, e aí eles não conseguiam ser abastecidos, e isso ajudou, no caso, né, na vitória na guerra. E aí a gente entra na parte, nessas 4 últimas etapas, que são realmente onde a gente fala de logística como logística, né? A gente tem a fase 1, que é essa atuação segmentada, que você tem os sistemas trabalhando, eles já estão sendo otimizados, mas ainda trabalhando muito separadamente, né? Você tem estoque como pulmão, você já tem alguma previsão de demanda, você tem as compras, mas ainda é uma atuação muito segmentada. Você tem mais produtos, mas eles não têm muitas opções de diversidade. Você não tem, você tem uma padronização desses produtos. Eles não têm muita diversidade de cor, de tipo, os produtos são muito iguais. Na parte ali de 1960, 1970, aproximadamente, você já tem a fase 2, né, a integração rígida. Você já tem uma otimização de processos, os processos começam a se integrar 2 a 2, você tem um controle maior da produção, e esse controle veio, na verdade, porque você aumentou o que você não tinha na fase anterior de diversidade de produtos, você aumenta nessa segunda etapa. E aí você começa a ter mais cores, mais tamanhos, você tem um crescimento da indústria alimentícia também, um destaque, e aí você aumenta o volume de produtos e provoca um pouco de desorganização dos estoques. Então, a partir dessa desorganização, precisou criar-se umas ideias para dinamizar esses processos, né? Então, aí começou a ter mais controle de produção e o início de um relacionamento melhor com o cliente.
Na fase 3, que é a de integração flexível, você já começa a falar em integração de informações. A gente fala em EDI, que ainda é uma sigla que a gente usa até hoje, que é desse intercâmbio, né, eletrônico de dados, né? Então, você tem sistema de código de barras, controle de estoque, você diminui o tempo para reposição, custo, né, a necessidade de depósito, de armazenagem. Você consegue avançar tanto na produção e você consegue aumentar também a satisfação do cliente. E aí, dos anos 90 para cá, são as fases já mais tecnológicas, então a gente já fala em integração estratégica. É óbvio que se a gente pensar no início dos anos 90 para o que a gente está vivendo hoje, muitos avanços já foram feitos, né? Mas a partir dali a gente já começa a entrar em conceitos de supply chain management, né? Que seria o nosso gerenciamento da cadeia de suprimentos como um todo. A gente precisa disso, né? O mercado já precisava disso para você ter, como empresa, algum tipo de destaque. E aí não adianta só você ter uma boa área de operação física, você precisa ter informação, você precisa ter integração, e aí você começa a enxergar a logística se integrando com outras etapas de processo. Você já fala em logística integrada, logística reversa, a globalização. A parte de logística reversa, né, foi nessa fase que surgiu aí esse conceito de falar em pós-venda, pós-consumo, que vai falar, é óbvio, de lucro, sempre vai visar o lucro a empresa, mas também já expressa uma preocupação com o meio ambiente, com outras questões que são importantes aí no mundo. Então, a gente já começa a falar de reintegração de produtos, né, de outros conceitos importantes. Se a gente entrar um pouquinho e falar de Brasil, né, a gente também evoluiu, obviamente, em termos de tecnologia. A gente tem aí a questão de dados, a gente já quer falar em indústria 4.0, mas quando a gente fala de logística, a gente ainda tem muito atraso no que toca assim, a modal de transporte, né? A gente ainda é extremamente focado no modal rodoviário, né? E falta diversidade para a gente, né, em relação ao modal de transporte. E eu não estou falando de diversidade em relação a termos naturais, porque o Brasil é diverso, é enorme, a gente tem muitas coisas que poderiam ser exploradas e não são. É realmente uma falta de diversidade no sentido de investimento. E aí isso acaba impondo custos elevados, né, para escoamento de produção. Quando a gente fala de custos logísticos, a gente fala de custos de transporte muitas vezes altos, porque tem a ver justamente com esse tipo de modal que a gente tem que adotar para tudo. Então, é um tema que, para o Brasil, apesar das outras evoluções tecnológicas, ainda nos deixa atrasados em relação ao resto do mundo. E aí, quando a gente fala realmente do conceito, né, de logística, o que isso significa, olhando aí o dicionário online de português, né, a definição que eles dão é organização, gerenciamento, gestão dos detalhes e pormenores de quaisquer atividades. Logística de um projeto, de um filme, de uma campanha política. Só que eles dão mais outras duas definições, né, que é de forma militar. Ação de organizar, teoricamente, a localização, disposição e transporte dos envolvidos numa operação militar, e parte da arte militar que trata os problemas de transporte e do abastecimento das tropas. E isso é interessante porque tem relação com o que eu falei anteriormente ali na questão histórica, de que a gente começou, de fato, a falar em logística após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que foi feito ali após a Segunda Guerra Mundial foi o que trouxe esse conceito de logística. E o que é possível, né, associar também ao conceito de logística? A ideia de fluxo, seja fluxo de pessoas, materiais, de informações. Operacionalmente, né, a logística ela vai ter uma visão organizacional que administra recursos materiais, pessoas, informação. Mas o que de fato, né? O que de fato é a logística? Ela vai ser um processo de gerenciamento estratégico, tá? De compra, transporte, armazenagem de matérias-primas ou produtos semi-acabados ou produtos acabados mesmo, além, né, do fluxo de informação que está relacionado a isso que eu abordei.
Hoje a gente precisa falar muito de fluxo de informação, né? Porque hoje a gente está muito conectado, então pessoas em países diferentes, locais diferentes, precisam ter as informações num tempo mais rápido possível. A gente tem transporte de produtos pelo mundo inteiro, né? Então, assim, a informação é parte muito importante desse fluxo. E é óbvio, visando novamente a lucratividade, né? Que isso seja maximizado, contanto que as entregas sejam feitas no menor custo possível. E é isso que a logística vai buscar. Só que ela vai englobar, né? Quando a gente fala, ela não vai englobar só a distribuição, que era o foco inicial, né, da logística, era muito focado em distribuição. A logística vai abordar hoje desde o processo de planejamento, implementação, controle eficiente, avaliação do custo efetivo, que tem relação tanto com a armazenagem quanto com o transporte, né? Como é esse custo, o que a gente vai fazer com ele, como a gente torna esse custo mais menor, como a gente torna esse custo menor, como a gente vai tornar esse custo mais eficiente para a empresa e como a gente vai fazer isso aumentando também a satisfação do cliente. Não adianta a gente botar o custo lá embaixo se o cliente está insatisfeito e provavelmente não vai comprar com a gente de novo. Então, num resumo, né, a logística empresarial seria a forma de administrar e prover um melhor nível de rentabilidade no serviço de distribuição, mas planejando, organizando, controlando e trazendo, né, a satisfação do cliente. E aí, entrando um pouco na evolução, né, como a gente evoluiu aí de tempos em tempos em relação à logística, né, quando a gente olhava lá atrás, aquele início, como eu falei, era um foco muito em distribuição. Então, era basicamente o produto chegar, né, até o cliente, sair para o cliente, sair para o cliente. Na segunda etapa, né, de evolução, a gente já fala numa logística mais integrada. Então, você aumenta o campo de atuação da logística. Isso tem muito a ver com a evolução do mercado, a evolução de exigência do mercado. A gente está querendo sempre criar uma empresa mais competitiva. Então, quando entrou a logística integrada, você já envolvia tanto a parte de compra ali, matéria-prima, produção e distribuição. Então, você já aumentava um pouco o seu campo de atuação e aumentava também a busca aí por novos mercados, por algo mais competitivo. Com mais uma evolução, a gente já fala em logística integrada de suporte. E aí a gente já trabalha desde a concepção do produto e já entra numa etapa posterior, que é o pós-venda. Essa etapa de logística integrada é o que hoje, né, a maioria das empresas já estão. Né? Essa é uma etapa que hoje a maioria está, que é a logística integrada de suporte, porque ela trabalha desde ali da concepção do produto, qual seria o melhor tipo de embalagem, tanto em relação a custo, como realmente na parte logística de como isso vai ser transportado para o cliente. Aí, de novo, entra a compra, produção e distribuição, e o pós-venda, que é esse contato com o cliente, né, para ter tanto feedback aí de satisfação, quanto se tiver que corrigir algum tipo de problema, devolução, que é uma área que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, porque tem relação com o case que foi feito para o meu Greenbelt. E a última etapa, que seria, né, a ideal para o momento, seria a logística total, que hoje poucos estão, né, nessa realidade. Ela repete todos os outros conceitos da logística integrada de suporte, mas ela fala do conceito de retroalimentação. Então, o fluxo logístico, na verdade, ele vai ser uma cadeia fechada indo e voltando, porque a gente vai ter a responsabilidade, e tem muito a ver com responsabilidade social, meio ambiente, do recolhimento dos produtos, muitas vezes para poder reaproveitar alguma peça, ou alguma embalagem, algum tipo de reciclagem, para que isso possa entrar na linha de produção de novo, de alguma maneira. Então, essa última etapa de retroalimentação, poucos, né, estão nessa fase, mas ela é muito interessante porque ela fecha completamente o ciclo e traz esse termo de responsabilidade, né, social, ambiental, para dentro da companhia. Então, para as empresas que já estão
nesse nível, elas realmente já estão avançadas no nível de logística total. Elas conseguem fechar a sua cadeia e ter um reaproveitamento máximo, né, dos produtos, desde a entrada até a saída, e a saída acaba sendo o retorno depois para a empresa. E aí, tendo isso em mente, né, a gente falou dos conceitos de logística, de como eles se aplicam, do que é ele de forma geral. Mas, quando a gente fala de logística Lean, né, a gente tem que falar da logística, primeiro, tentar entender a logística como estratégia e não apenas como uma área de suporte. Quando você tem essa participação da logística de uma forma mais estratégica, você tem uma tendência a ter melhores posições dentro do mercado. E aí eu estou falando não como o profissional, mas na verdade a própria empresa. Então, ela pode aumentar, né, a sua eficiência contra os seus concorrentes, né, no mercado. Porque os custos logísticos, eles têm uma grande influência. Então, se você consegue entrar de uma forma estratégica com o conceito de logística, você tem uma tendência a diminuir os custos e estar mais competitivo no mercado. E a logística Lean, pensando no conceito de Lean, né, de forma geral, tem muito a ver com isso. Só que às vezes é difícil pensar na logística como algo Lean, né? Como é que a gente vai aplicar o conceito de Lean, já que a gente fala muitas vezes estoque zero e todas essas questões dentro da produção, né, do Lean. E como é que a gente vai falar em logística sem o estoque? Como é que a gente vai falar num centro de distribuição que basicamente tem ali o estoque para ser distribuído? Não é simples, né? Mas é óbvio que existe o conceito, né? O Lean, ele pode ser aplicado nas mais diversas áreas. Ele é uma filosofia, ele é um conceito que precisa ser estudado e depois adaptado para cada área. Começou numa área produtiva, como Lean Manufacturing, mas hoje ele já está sendo utilizado até mesmo para escritório, e, né, para saúde, para várias outras coisas. E aí, quando você fala realmente da parte de logística Lean, os principais artigos, eu coloquei algumas fontes aqui depois, vou até passar esse material para o Arese, para ele disponibilizar para quem quiser. Mas tem alguns links para artigos, para alguns textos feitos aí no Lean Institute, em alguns outros cursos também. Mas ele tem 3 conceitos fundamentais quando a gente fala de logística Lean, que é reduzir o tamanho dos lotes, aumentar a frequência de entrega e nivelar o fluxo de entregas. Quando a gente fala disso, né, na verdade, é basicamente aquela frasezinha de Lean mesmo, que é implementar um sistema puxado, tá, com uma reposição nivelada, com lotes pequenos, e que vai ser definido, no caso, entre as plantas, entre o fluxo de valor da cadeia, para ter uma forma mais sincronizada possível com o consumo real. Então, assim, a gente trabalha, né, muito ainda com previsão de demanda literalmente prevista. A gente não trabalha com uma demanda real, a gente não trabalha com sistema puxado, a gente trabalha com sistema empurrado. Então, quando a gente fala em lotes menores, não é acabar com aquele produto, mas é reduzir o tamanho dos lotes para aumentar o seu giro. A gente vai falar de conceito de milk run, outros tipos de conceitos que a gente usa na parte de produção mesmo, mas que a gente consegue aqui aplicar, né, na questão da logística. Então, o objetivo, né, desses três conceitos fundamentais é a gente não ter alto estoque, mas alto giro, trabalhar realmente planejando a demanda real e não a prevista, ter uma padronização de trabalho e um nivelamento do fluxo de entrega. E aí, quando, né, a gente falou ali antes sobre o conceito de logística e como a gente trabalha, e qual seria o conceito de logística Lean, né? Como a gente definiria a logística Lean. É óbvio que não existe aquela definição certinha, perfeita e tal, mas né, eu já estudei aí um pouco sobre isso, e é muito assim, entregar o material certo para o cliente,
no local certo, na hora certa, na quantidade certa, com os recursos mais otimizados possíveis e eliminando os desperdícios. Não existe falar em Lean sem falar em eliminação de desperdícios, né? Então, a gente tem aqueles 7 desperdícios, ou 8, como alguns abordam até alguns outros mais, né? Então, aqui, por exemplo, né, a gente entra, eu uso a questão dos 8 desperdícios. Quando a gente fala em logística, a gente pode aqui falar de vários tipos de desperdício. Eu trouxe aí, né, só os tópicos, mas eu posso abordar aqui alguns exemplos, pelo menos para cada um. Falando em superprodução, por exemplo, a gente pode ter a produção de itens, né, para qual não há demanda, então a gente está tendo uma produção de itens que a gente não vai conseguir escoar. No transporte, a gente pode falar de não ter rota definida para entrega, então o motorista vai ter liberdade para fazer a entrega da forma como ele quiser, isso seria um desperdício, porque ele pode fazer uma rota maior, e aumentar aí o lead time, consumir mais combustível, enfim, seriam vários tipos de desperdício. O estoque, excesso, né, aí a superprodução vai ter um pouco de relação com o estoque, mas aí já seria ele produzido e armazenado. Então, você vai ter um excesso, por exemplo, de produtos acabados que podem gerar avarias, porque tem muito, vai precisar movimentar, eles podem se tornar obsoletos e precisarem ser jogados fora, porque tinha excesso de estoque. O tempo de espera pode ser, por exemplo, uma ausência de uma programação de coleta, então o caminhão vai chegar, vai ficar esperando até ter o pedido separado, pronto, para que ele possa carregar e fazer a devida entrega. De processo, né, de processamento, a gente pode falar de múltiplas conferências após a separação dos pedidos, que é a parte, né, do que a gente chama de picking. De reparos, muita parte de retrabalho, então, algum tipo de retrabalho num produto acabado, sei lá, tem alguma etiqueta com alguma falha no produto que precisa ser retrabalhada. Aqui, na parte de reparo, a gente fala muito do conceito de RFT, que é o Right First Time. A gente usa muito, infelizmente, né, os nomes em inglês, as siglas em inglês, mas faz parte, né? E isso significa fazer certo da primeira vez. Então, essa parte dos reparos e relacionando isso com o conceito de Lean, quando a gente fala em Lean, a gente fala no RFT. Então, a gente procura sempre fazer certo da primeira vez para evitar justamente o desperdício de reparo, ter que fazer algum tipo de retrabalho no produto. O de movimentação aí lembrando que movimentação e transporte, né, é um pouquinho diferente. Em transporte a gente fala mais do material, para a parte externa da movimentação a gente fala mais das pessoas. Então, por exemplo, uma falta de curva ABC dentro, né, do estoque ali, dentro do centro de distribuição, fazendo com que os separadores tenham que dar uma volta maior, tenham que andar mais, se movimentar mais, se deslocar mais, para poder separar os produtos corretos, né? Então, você vai aumentar esse deslocamento, você aumenta essa movimentação. E, né, um desperdício intelectual uma falta de treinamento, você não ter algum tipo de padronização nesse trabalho. Então, isso às vezes gera que cada um esteja fazendo de uma forma, e um está fazendo melhor, outro está fazendo pior, você não tem um nivelamento aí da produtividade, você não tem um nivelamento da qualidade do processo, né? Então, aí são alguns exemplos. E aí, pessoal, eu entro realmente na parte aí que o Guarese me pediu mais para abordar, que seria falar um pouco da minha experiência, falar um pouco do meu dia a dia no CD. Eu quis passar um pouco pelos conceitos antes, só para dar uma visão geral de como é a logística, o que é a logística, o que é a logística Lean, né, conceitualmente. Mas entrando aí no meu dia a dia, eu vou abordar um pouquinho aí do que eu faço, do que acontece. Tá bem simplificado aqui no slide, mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. Então, assim, eu botei alguns questionamentos interessantes aí que a gente pode fazer. Quando a gente fala lá do centro de distribuição, do trabalho no dia a dia, quem são, né, os principais players no processo? Então, falando aí da minha experiência pessoal, né,
eu trabalho realmente com um grupo pequeno, né? Mas com as funções bem definidas dentro de parte de transportes, parte de armazém, parte de qualidade, parte de manutenção. É óbvio que todo mundo tem um conceito geral de tudo, sabe o que o outro está fazendo, às vezes a gente integra bastante as nossas áreas, mas basicamente a gente está dividido dessa forma, né? A gente tem aí os nossos coordenadores de logística, que atuam na parte de transportes e armazéns, são separados nessas duas áreas e cada um tem os seus times. Tenho eu na parte de qualidade, né? Tem uma pessoa responsável pela manutenção, então isso também é essencial. Muitas vezes a gente foca na parte, realmente, quando a gente fala de logística, no processo logístico em si, né? Na entrada e saída de material, na embalagem, mas a gente esquece das áreas que dão todo o suporte para que isso possa acontecer. Afinal de contas, a gente precisa de equipamento, a gente precisa de outras coisas que estejam funcionando. Então, basicamente, a gente vai ter aí, né, esses gerentes, ou aí vai dependendo da empresa, gerentes, coordenadores, supervisores, que vão fazer essa parte. A gente vai ter alguém na área de qualidade, manutenção e a operação em si, que é quem vai executar, né, os processos, a separação, a embalagem do produto, vai organizar a carga, vai armazenar, vai conferir, vai cuidar de todas essas etapas. E aí, entrando um pouquinho, né, no que a gente faz ali, então, basicamente, a gente tem o recebimento dos produtos. Eu trabalho no centro de distribuição que a gente fala que é a segunda linha, porque ele recebe de um outro centro de distribuição. Então, ele recebe esses produtos, faz a conferência, armazena em estoque. E aí, no dia a dia, a gente vai tendo os pedidos, né, que vão sendo emitidos, a gente vai tendo lá as remessas. Essas remessas vão ter para cada cliente o seu devido pedido, quais os produtos que eles querem, as quantidades, lote, né, isso tudo vai sair dessa forma. E aí vai acontecer o processo de separação. Então, a gente vai ter os nossos operadores, né, de forma bem resumida, é claro, tem todo um processo de avaliação por trás, de avaliação de pagamento do cliente, que vem de outras áreas, da emissão das notas e tal, mas resumindo, assim, a atividade mais logística mesmo, de entrada e saída de material, seria isso. Então, o pessoal vai fazer essa separação dos pedidos, vai alocar esses produtos nas devidas embalagens. Aí a gente trabalha muito com produtos mix, então não são caixas fechadas de um mesmo produto, às vezes sai também, mas a gente trabalha muito com caixas misturadas de diferentes produtos dentro de um mesmo volume, dentro de uma mesma embalagem. Então, isso requer aí um cuidado, tanto na forma de executar a separação, quanto na hora de executar a embalagem, como você vai colocar, o tipo de proteção que você vai colocar dentro da caixa para evitar avarias, né, produtos danificados. Depois tem um processo, né, entre a separação e a embalagem, você tem o processo de conferência para garantir, aí sim você embala, fecha, vai ter a coleta por uma transportadora, que vai levar, né, para a sua filial, fazer a roteirização, basicamente entregar esses produtos dentro dos clientes. Isso, óbvio, respeitando o lead time, para cada região a gente vai ter um tempo diferente, a gente trabalha com diferentes transportadoras, né, a gente trabalha com parceiros, não é frota própria da companhia, então cada um vai ter aí seu tempo de entrega, dependendo da região. Né? A gente também tem mais de um centro de distribuição na empresa, a gente trabalha aqui no Rio, né, e em outros locais. A gente tinha mais dois, na verdade, e agora a gente tem o do Rio, né, de Caxias, que nem o Arezzo falou, e a gente tem outro em Goiânia. Então, aí a gente falou um pouquinho, né, das etapas e dos principais players. E aí a outra pergunta que eu coloquei aqui foi qual a influência da gestão de qualidade. Então, basicamente, qual é o meu papel, né, dentro ali do centro de distribuição? Onde eu atuo? Eu não estou diretamente ligada à parte operacional. Então, qual é a minha proposta? Qual é a minha tarefa dentro de um centro de distribuição? A gente pensa, às vezes, muito em qualidade na área de processo, né? De estar dentro de uma fábrica, o controle de qualidade, uma parte mais laboratório, mas como a gestão de qualidade vai se aplicar na logística, né? Então, a gente vai atuar em todos os processos, na verdade.
a parte boa de ser da qualidade é que é a dinâmica. Você não está só ali, né? Você vai estar colocando um pouquinho, um grãozinho em cada uma das áreas, né, de dentro ali do processo. Então, a gente vai acompanhar, a gente vai avaliar, a gente vai dar suporte para melhoria, a gente vai fazer auditoria, a gente vai trabalhar os KPIs, então, como é que estão os resultados? Como é que estão esses indicadores? A padronização dos documentos, treinamentos, a parte de análise de reclamação de cliente, tudo isso, né, são tarefas que a gente trabalha, né, no setor da qualidade. O meu dia a dia hoje, né, nesses últimos 2 anos, na verdade, é focado nisso, é focado em melhoria de processo, avaliação dos resultados, avaliação de reclamação de cliente, como é que a gente está em relação a isso, está melhorando, está piorando, o que a gente precisa fazer, e é óbvio, a partir da análise feita, o que a gente pode fazer de plano de ação para melhorar, né? E aí entra a última pergunta, que é como, né, a nossa filosofia Lean vai se aplicar, né, nos centros de distribuição. E aí eu falei daquilo, né? Quando a gente pensa em conceito, filosofia Lean, estoque zero, no centro de distribuição, né? Como isso se aplica, né? E assim, a filosofia Lean, na verdade, ela pode, como eu falei, ela pode ser aplicada nos mais diversos setores. A gente exemplificou ali no slide anterior alguns tipos de desperdício que a gente tem no processo logístico, inclusive dentro de um centro de distribuição. Então, inicialmente, né, a gente aplicaria a filosofia Lean nesses pontos, né, redução de desperdício. Mas, obviamente, implementar a filosofia Lean demanda todo um engajamento, isso precisa partir da liderança, né? Pequenas ações do pensamento enxuto podem ser adotadas individualmente, que são essas reduções aí de alguns desperdícios. Mas a mudança, né, de todo o processo para adotar realmente uma mentalidade Lean, ela vai requerer tempo, engajamento, treinamento, a mudança de mentalidade de todo um setor, de toda uma companhia. E assim, de forma geral, até o que é recomendado para esse caso de logística, se for realmente implementar o Lean, começar na parte produtiva, porque a gente precisa estar com todas as cadeias integradas, porque às vezes você reduz uma coisa e você vai acabar gerando ruptura, né, na hora de entregar para o cliente. Então, assim, não existe, não é uma coisa fácil que vai ser feita do dia para a noite, mas pequenas ações a gente pode ir sim implementando dentro desses pequenos desperdícios. Às vezes só uma padronização de documento, uma padronização de trabalho, uma criação de algum tipo de documento onde todo mundo vai ser treinado para fazer. São pequenas ações que já estão dentro de uma cultura Lean. Por mais que a empresa não seja, né, não viva, não respire essa cultura Lean como um todo, pequenas ações podem ser feitas. E aí entra, né, o case do Greenbelt, que é um exemplo de aplicação prática do meu dia a dia. Eu vou abrir aqui para vocês. Acho que vocês talvez tenham tido a oportunidade de ver aí a publicação, né, do Arese no LinkedIn e tal. Ele postou esse trabalho. E a gente fez comparando, né, os nossos centros de distribuição, falando de tempo médio de resolução de reclamação de clientes. Então, foi algo focado no meu trabalho do dia a dia. Então, a gente tinha como meta, né, uma redução de 50% para o primeiro semestre de 2020 o tempo de resposta, que seria basicamente reduzir de 10 dias úteis, que era uma média que a gente tinha de janeiro a junho do ano passado, para 5 dias úteis. Então, aqui, a gente usou o mapa DMAIC, né, a metodologia aí DMAIC do Lean, para fazer esse mapa 3. E a primeira etapa, que é a etapa de definição, a gente fez essa definição de meta e descreveu um pouquinho do nosso processo através de um CIPOC, né, mostrando quem eram os nossos fornecedores. Então, basicamente, quem estava envolvido
era o cliente, a área de atendimento ao cliente, qualidade, operações, transportes e fábrica, né? Então, essas eram as áreas envolvidas. E aí a gente ia tendo como inputs, né, a reclamação do cliente, os seus dados, o e-mail que ele mandava de reclamação, a investigação feita e os planos de ação que saíam. E aí, realmente, aonde eu quero entrar é nessa terceira etapa aqui, que é o processo. Então, no nosso processo era uma notificação do problema, abertura da reclamação com os dados necessários, a análise da reclamação e o direcionamento para as áreas envolvidas, a identificação da causa raiz com elaboração de plano de ação, o envio da resposta para o cliente e a implementação. Então, seguindo essas etapas, a gente foi vendo tudo que a gente precisava ter de entrada para cada etapa, quais seriam as saídas geradas e quais seriam as áreas impactadas, quem forneceria e quais seriam as áreas impactadas. Com isso, a gente foi para a parte do measure, né? Então, a gente foi medir para ver como a gente faria para atingir aquela meta que a gente especificou. Então, a gente acompanhou, né, graficamente aí, mais ou menos, a média de dias, né, estabelecendo um gráfico comparativo. Então, a gente tinha aí a média semestral, né, de 15 dias para um CD e 5, que era a meta mesmo para o outro. Então, a gente decidiu focar em um deles, e aí a gente transformou a meta global para uma meta específica de redução de 67%. Né? Então, a gente passaria de 15 dias úteis, né, desse CD para 5 dias úteis. Então, a nossa meta global era geral para o total companhia, mas quando a gente fez uma análise mais aprofundada, analisando CD a CD, a gente viu que era possível focar em apenas um para atingir a meta. E aí, entrando na parte de análise, né, a gente fez um brainstorm com as pessoas envolvidas, foram, né, ditas várias causas, mas a gente focou, através do diagrama de causa e efeito, a gente focou em 3 causas principais, que eram equipes sem treinamento no processo de investigação, que demora um pouco mais, o tempo de resposta não era um KPI considerado, e o procedimento operacional, né, não estava em acordo entre os 2 CDs. Então, os 2 CDs não tinham as mesmas metas definidas para a data. Então, de fato, ia dar uma divergência. Não porque um estivesse fazendo certo e um estivesse fazendo errado. Simplesmente pelo fato de que havia divergência entre as documentações, quando a gente tratava de um mesmo processo. Então, quando a gente chega na parte de melhoria, né, a gente tratou aqui, na verdade, com 4Ws e 1H, né? Então, a gente fez o que a gente precisava fazer, né? A criação de um procedimento operacional que fosse igual para os 2 CDs, treinar as equipes envolvidas no processo de investigação para que isso fosse mais rápido e redefinir os KPIs que controlavam o processo. E aí, como a gente conseguiria fazer isso, né? Analisando ambos os procedimentos, e aí a gente conseguiria tirar o que havia de melhor, né, em cada um deles e acordar um dado específico, né, um tempo específico de resposta, para que os dois estivessem tratando as reclamações de forma igual. Preparar um material de treinamento para análise de causa raiz e incluir o tempo médio de resposta como KPI nos controles internos, mesmo que fosse um controle apenas da qualidade dentro, né, da sua gestão. E aí, por quê? Por que a gente precisava fazer isso? Porque a gente precisava que os 2 CDs que trabalham com a mesma divisão, com a mesma equipe, estivessem em linha, né, com o resultado que era esperado pela companhia, que as equipes que estivessem no processo de investigação, elas pudessem ser mais ágeis e assertivas, porque isso nos ajudaria a ter um tempo de resposta mais eficiente, e porque para os resultados das ações, né, sejam acompanhados e as cobranças possam ser direcionadas. Então, se eu não estou atendendo o tempo de resposta, aonde está o meu problema? Eu estou demorando mais na consolidação dos dados, nos dados vindo para o cliente, os dados não estão vindo de forma que deveriam vir, eu estou demorando para investigar, eu não estou conseguindo investigar de forma eficiente, aonde está, né, o meu gargalo? E aí, quem eram, né, os responsáveis, no caso, eram os líderes de qualidade dos 2 CDs, né, eu e mais o time de qualidade do outro CD.
E a gente foi fazendo os prazos, né? Foi basicamente no final do ano passado que a gente começou a trabalhar nisso juntos e no início desse ano. E aí, a última etapa, a gente conseguiu, né, ter, na verdade, os dados completos, né? Como eu falei, eu entreguei esse trabalho agora no final de agosto, então eu consegui meu Green Belt aí no início de setembro. Então, a gente tinha os dados completos do primeiro semestre de 2020, né? Na média, como vocês podem ver aí, a gente conseguiu atingir a meta, com algumas modificações que foram feitas no processo, né? Com essas tratativas que a gente abordou no Improve. Então, a gente conseguiu, né? Foi um trabalho satisfatório, porque a gente conseguiu diminuir o nosso tempo de resposta, a gente está conseguindo ser mais ágil, mas é óbvio que a gente precisa falar de próximos passos, porque esse é uma etapa, né, da reclamação. Quando a gente fala em redução de resposta, a gente está falando em não desperdiçar o tempo do cliente, né, oferecer algo melhor, aumentar a satisfação, só que a gente precisa chegar num nível de solucionar completamente o problema do cliente. Então, a gente precisa assegurar, né, que todos os produtos e serviços funcionem juntos. Então, como próximos passos, né, desse trabalho, a gente colocou falar de logística reversa, na otimização da logística reversa, foco de análise, né, na causa, de análise de causa raiz, para a gente poder reduzir o índice de reclamações também. A gente quer sempre, né, a meta sempre vai ser uma meta desafiadora do 0 reclamações. É muito difícil, porque é praticamente impossível você ter perfeição no sistema logístico, mas, né, a gente sempre vai botar aquilo que a gente quer o menor possível. E também uma melhoria no processo de abertura das reclamações. Então, falando disso, já, na verdade, já é uma próxima etapa que a gente já está fazendo, então, já é uma continuidade desse trabalho, já está acontecendo, né, na realidade. Em relação à apresentação, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora eu deixo aí aberto, se o Ares quiser também falar mais alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixei aí esses minutinhos finais para a gente poder abrir para questionamentos e quem quiser fazer algum tipo de comentário, qualquer coisa. O pessoal não costuma perguntar muita coisa, não. Mas a gente sempre abre aí para perguntar. Alguém quer fazer algum questionamento? Alguém do grupo aí, os alunos, até mesmo os convidados? Fiquem à vontade, tá? Ana, agora é aquela hora que a gente faz a contagem regressiva, né? 5, 4, 3, ninguém quer perguntar. Bom, gente, então, se ninguém tem nenhum questionamento, né, vou agradecer a Ana. Ana, muito obrigado. A explanação muito interessante, muito boa, né? E foi até legal se mostrar do trabalho, o A3, né? Porque é uma coisa bem prática, eu falo muito com o pessoal, né? Nós fizemos no ano passado, né, no final do ano, em outubro, a gente fez um seminário de Lean e a gente fez uma exposição de A3. Só que, na verdade, eu falei A3, mas na verdade era A2, porque eu pedi para o pessoal que fez o A3 imprimir do tamanho A2, para não ficar pequeno, né? E a gente fez uma exposição e teria novamente agora, esse ano, agora em outubro, só que a pandemia, por causa dessa questão toda, a gente está deixando, assim que voltar, o seu trabalho já está convidado para estar em exposição lá, né? Então, assim, o pessoal já tem a noção desse relatório, eu acho muito importante, porque é uma forma de você sintetizar um trabalho, né? E é uma coisa muito objetiva, o relatório até é muito objetivo, né? Porque ele mostra bem as etapas em cima ainda mais esse modelo que a gente faz, né? Com o DMAIC, né? Sim. Ele deixa bem claro ali que você utilizou para chegar de um problema até o resultado e como você acompanha o desempenho das ações que você propôs, né? E eu acho importante falar que, assim, então, o trabalho foi feito voltado, né, para certificação Green Belt e tal, mas foi um trabalho real, feito no dia a dia. E isso não precisaria ser, né, para aplicação, para ter o certificado. Isso pode ser um trabalho dentro da própria empresa, a criação de vários A3 para você expor dentro de uma sala de reunião. Hoje, fazer sala de reunião está meio difícil também por causa da pandemia, mas pensando em tempos normais,
para expor dentro de uma sala de reunião, para poder ter um brainstorm com o time. É uma ferramenta muito interessante de ser aplicada, não só para a questão de título, de uma certificação, mas realmente para o dia a dia de trabalho. Ela é simples, ela pode ser adotada por todo mundo, ninguém precisa ser especialista, né? Basta estar dentro de um time com alguém que seja, né, capacitado para orientar, e dá para fazer com todo mundo. Vai desde a área operacional até a área mais cabeça e CEO lá, né, do topo da empresa. Vale para todo mundo. Sim, até a ideia da certificação, isso é preparar as pessoas a justamente terem esse pensamento, o pensamento enxuto, né? E esse pensamento metodológico aí de você trabalhar sistemático, né? E você também conseguir, até mesmo em termos de marketing, né? Você faz vários trabalhos na empresa e as coisas, tá bom, gera o resultado ali, beleza, a vida continua e não fica registrado isso, né? Até mesmo uma forma de você registrar, né, os trabalhos que vão sendo feitos na empresa, até mesmo para quando entrar um funcionário novo na hora do treinamento, o pessoal, ele saber o que já teve de situações problemáticas, como foi resolvida. E você tem tipo não tem aquela galeria de troféu que o pessoal bota nos clubes? Você faz uma galeria de A3, quer dizer, foram desafios que você teve profissionalmente no seu dia a dia e como você solucionou aquilo ali, a experiência sua, né? E se você costuma fazer muito isso, um conjunto desses relatórios você consegue fazer até um livro. Sim. Né? O livro de práticas. Hoje não tem mais. Eu até depois vou mostrar para vocês, mas o nosso principal consultor nacional, que é o Vicente Falcone, né? Ele começou na Fundação Cristiano Ottoni, isso lá atrás, 1990, né? E que era uma fundação, tipo aquela fundação que tem na UF, tipo a FEC, que a gente paga os cursos. A Fundação Cristiano Ottoni era uma fundação ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que propiciou eles fazerem as consultorias deles cobrando, porque eles eram professores concursados da UFMG, né? E ele lançou aquele livro dele, depois ele lançava pela UFMG, da editora Zendesk, livros assim, os trabalhos que ele fazia nas empresas, ele resgatava e lançava um livro só de casos, ele chamava Casos de Melhoria de Processo, Casos de Melhoria de Gestão de Recursos Humanos, Casos de Gestão de Produção. E aquilo ali eu acho uma coisa fantástica, eles não fazem mais isso hoje. Mas é como se você pegasse ali, justamente essa questão, qual era o problema que a empresa tinha, né? Como eles trataram os resultados que chegaram. Então, aquilo para a gente que está no mercado, está sempre encarando desafios, bom, ter dicas de outros trabalhos que já foram feitos, né, outros métodos, outras ferramentas que foram aplicadas, isso é fantástico. Sim. Né? Mas, Ana, mais uma vez, então, obrigado aí pela participação. Tá? Eu que agradeço. Eu vou disponibilizar para você aí o link dessa sua apresentação aí. Eu devo também colocar todos os outros, eu devo colocar num canal do YouTube. Né? Eu estou vendo como é que eu vou fazer isso aí, mas de qualquer maneira eu vou dar o link da sua apresentação aí. Beleza. Eu vou te passar o material, porque no final eu coloquei alguns artigos, algumas coisas interessantes para ler, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais do assunto, aí você pode disponibilizar para o pessoal. Ótimo. Tá bom. Então, Ana, mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite aí. Boa noite, gente. Obrigada. E eu vejo o pessoal na semana que vem. Tá, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite.